Marcos, capítulo de número 6, meus irmãos. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus mais uma vez, irmãos, pela confiança que Deus tem me concedido de estar mais um domingo ministrando a palavra do Senhor. Agradeço a confiança do nosso pastor, pastor Alex, a nossa irmã Maria dos Anjos, juntamente com a nossa irmã diaconisa Marlene. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, assim está escrita a palavra do Senhor. E ouviu-se o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João que mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é permitido possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando a ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos, príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão. Coloque a sua Bíblia no banco. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez, meu Deus, a tua palavra será pregada. E nós queremos já, meu Deus amado, pedir ao Senhor que o Senhor abra agora, meu Deus amado, a porta da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor prepare o coração da tua igreja, dos jovens, das crianças, meu Deus, dos anciões. Que o Senhor prepare o coração de todos aqui nessa noite, daqueles que estão aqui pela primeira vez, meu Deus amado, os pecadores, meu Deus, e que a tua palavra ache guarida nos corações, que aquele que estiver aqui enfermo venha a ser curado ao ouvir a tua voz, aquele que estiver oprimido receba a libertação, e aquele, meu Deus, que não é batizado com o Espírito Santo, meu Deus, venha receber hoje o cumprimento da promessa. Meu Deus e meu Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida em tuas mãos. Meu Deus, usa os teus lábios para falar conforme o teu querer e a tua vontade, e que assim, meu Deus, mais uma vez o teu nome venha a ser glorificado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Os irmãos, tome o seu assento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero mais uma vez, irmãos, aqui glorificar o nome do Senhor pela oportunidade nessa noite de estarmos mais uma vez diante da sua poderosa e bendita palavra, a palavra de Deus, que é mais afiada do que qualquer espada de dois fios. Ele é tão poderosa para, aleluia, penetrar a alma e o coração
visão do homem. Eu quero nessa noite, irmãos, glorificar o nome do Senhor, porque, por certo, ainda o Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quem acredita nisso, diga amém nessa noite. Amém. Meus irmãos, nós tomamos por base nessa noite, direcionado pelo Espírito do Senhor, o capítulo de número 6 do Evangelho descrito por Marcos, a partir do versículo 14 a seguir, onde, aleluia, os versículos que tomamos para, aleluia, o sermão dessa noite, narra-nos, aleluia, acerca da morte, os acontecimentos que levaram à morte deste homem, por nome de João, que também era conhecido como Batista. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, meus irmãos, eu vejo que este homem, eu peço a atenção dos irmãos, que os obreiros fiquem atentos às crianças, e que todos, irmãos, possamos, aleluia, estarmos atentos ao que Deus quer falar conosco aqui, porque enquanto os irmãos louvavam aqui, que era para Deus tomar o vaso, o Senhor disse nessa noite que Ele verdadeiramente, Ele quer nessa noite tomar vasos dele aqui nas mãos dele, e Ele está falando que quer, aleluia, colocar dentro desses vasos objetos, aleluia, de valor, irmãos. E eu quero acreditar que hoje é noite de cura, é noite de libertação, é noite de salvação, e mais uma vez o nome do Senhor há de ser glorificado. Meus irmãos, este, aleluia, João, que também nos dias passados era conhecido como João Batista, a Bíblia nos diz que ele nasceu debaixo de muita oração, debaixo de muita lágrima, debaixo de muita intercessão de seus pais. A Bíblia nos diz, irmãos, que, aleluia, os seus pais, capítulo 1 do livro do Evangelho de Lucas, a Bíblia nos diz, irmãos, que seus pais, que já eram avançados em idade, que já eram velhos, a Bíblia nos diz que eles eram homem e mulher temente a Deus, homem e mulher que vivia irrepreensível diante do Senhor. A Bíblia nos diz que seu pai era um sacerdote de Deus. O texto nos diz que o seu pai chamava-se Zacarias, e que sua mãe, por nome de Isabel, também era uma das filhas de Levi, vinda, aleluia, da geração ou da raiz do sacerdote Arão. A Bíblia nos diz, irmãos, que este homem Zacarias era um homem que, apesar de ser um sacerdote do Senhor, que apesar de, aleluia, ter o ofício de, aleluia, interceder a Deus pelo povo, a Bíblia nos diz que ele e sua mulher já eram velhos, já eram avançados em idade, e ainda não tinham filho. A Bíblia diz que eles oravam ao Senhor para que Deus realizasse o sonho do seu coração, que era de ter um filho. A Bíblia nos diz, irmãos, que um dia, como por sorte, aleluia, a Bíblia dizer que Zacarias foi sorteado para entrar no templo do Senhor. E entrando no templo do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, quando ele foi oferecer o incenso no altar, a Bíblia diz que apareceu, aleluia, o anjo do Senhor do lado direito do altar de incenso, e disse para Zacarias. Zacarias ficou perturbado, e a Bíblia diz que o anjo disse a Zacarias: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará luz a um filho, e porás o nome de João. A Bíblia nos diz que Zacarias, sabendo que já era velho, que sua mulher já tinha passado a época, o costume das mulheres, a Bíblia diz, sabendo Zacarias da condição, aleluia, física dele e de sua esposa Isabel, diz que ele questionou com dúvida, com incredulidade no seu coração, dizendo para o anjo: e como é que essas coisas irão acontecer? A Bíblia nos diz, irmãos, que o anjo, aleluia, diz para Zacarias, aleluia, que este menino, ele viria no poder e na virtude do profeta Elias, que este menino traria alegria à nação de Israel, que este menino, ele traria, aleluia, a união na família, porque diz a Bíblia que ele converteria o coração dos pais aos filhos,
filhos. A Bíblia nos diz, irmãos, que este João Batista, ele traria uma grande revolução à nação de Israel. O texto nos diz que o anjo diz assim a Zacarias: porquanto não acreditaste nas minhas palavras, tu ficarás mudo até o dia que se cumprir a minha palavra. A Bíblia nos diz, irmãos, que chegando o dia do nascimento deste moço, a Bíblia nos diz que imediatamente colocaram o nome de João, cumprindo-se a palavra do anjo do Senhor. O texto nos diz, irmãos, que este João, ele cresceu em espírito, ele cresceu, aleluia, em estatura, e a Bíblia nos diz que ele cresceu no deserto, até o dia em que se tinha que manifestar a nação de Israel. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo que este João Batista, ele foi diferente de todos os profetas que existiu na Bíblia, porque, aleluia, só pelo fato de ele ter crescido no deserto, pela maneira com que ele se vestia, a sua alimentação diária, eu vejo que este homem, ele nasceu de fato para marcar uma era, para marcar, aleluia, uma época, aleluia, e para anunciar a vinda do Messias, o Salvador. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando João Batista já era grande, quando ele já era um homem formado, ele apareceu no deserto da Judeia pregando uma mensagem. A Bíblia diz que as multidões, aleluia, adjacentes ao Jordão, vinham para ouvir a mensagem de João Batista. E a mensagem de João era essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós outros o reino dos céus. A mensagem de João Batista era para a multidão: a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? O machado, aleluia, já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no forno. O próprio João Batista prega dizendo: ele tem na sua mão a pá que limpará a sua eira. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu vejo que esse João Batista, ele não somente pregou uma mensagem de arrependimento, mas quando eu leio o capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas, pastor Alex, eu vejo que João Batista, ele pregou cerca, aleluia, no capítulo de número 3 de Lucas e no capítulo de número 3 de Mateus, João Batista pregou cerca de 30 mensagens. A primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. A segunda mensagem de João Batista foi: é chegado o reino dos céus a vós. João Batista pregou muitas mensagens, mas a Bíblia diz que quando vinham as multidões e começavam a perguntar a ele: o que nós faremos, João? A Bíblia diz que João imediatamente dizia: aquele que tiver 2 túnicas, pegue uma e reparta com aquele que não tem nenhuma. Aquele que tiver alimento, dê àquele que não tem nenhum alimento na sua casa. João Batista, quando está falando, aquele que não tem, aleluia, deve receber daquele que tem. João Batista estava pregando a mensagem do amor. João Batista estava dizendo: olha, vocês devem ter amor uns pelos outros. O vosso amor não pode ser de lábios, o vosso amor não deve ser fingido. Vocês têm que ter a prática do amor. Vocês têm que pegar, vocês que têm muita túnica, reparta com aquele que não tem. A Bíblia ainda diz, irmãos, que este João Batista, ele pregou a justiça, porque diz a Bíblia que os publicanos, que eram os responsáveis pela colheita de imposto, chegou diante dele e disse: nós, João, o que nós iremos fazer para ser salvos? João olhou para os publicanos e disse: vocês não podem cobrar além daquilo que, aleluia, lhe foi permitido, porque os publicanos tinham o costume de roubar. Eles cobravam imposto e eles tinham o costume de cobrar além daquilo que lhe era ordenado. O próprio João ainda pregou, dizendo aos soldados que aqueles que, aleluia, eram soldados nos seus dias, não poderia receber suborno, não poderia receber propina para prejudicar outras pessoas. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a mensagem de João Batista era semelhante à mensagem do profeta Amós, aquele mensageiro do Senhor, que a Bíblia diz que Deus o chamou quando ele ainda colhia sicômoros e ainda estava, aleluia, pastoreando bois. A Bíblia nos diz
que este profeta, por nome de Amós, ele, irmãos, ficou indignado, porque nos seus dias os ricos oprimiam os pobres, os juízes aceitavam suborno para poder prejudicar os pobres. Então eu vejo que este João era um pregador da verdade. A Bíblia nos diz que este João, irmãos, ele pregava no deserto, mas a sua voz foi tão longe, que a Bíblia diz que a sua voz chegou até o palácio real. Este João Batista é aquele tipo de profeta que não tem medo de pregar contra o pecado, que não tem medo de pregar contra a mentira, contra o engano, contra o adultério, contra a fornicação. Este profeta João Batista é a qualidade daquele tipo de pregador que, aleluia, que não passa a mão na cabeça dos seus ouvintes, que não puxa, aleluia, sardinha para um e puxa o tapete de outro. Não, este João Batista era alguém que verdadeiramente cumpria a sua vocação, que valorizava, aleluia, o chamado de Deus na sua vida. Sabe o que eu tenho observado, irmãos? É que a geração de pregadores do século 21 é uma geração de pregadores comprados, é aqueles que só pregam se receber oferta, é aqueles, aleluia, que só, aleluia, ora por um papel se receber uma oferta. Eu tenho observado, irmãos, que a geração minha, aleluia, desses pregadores que tem surgido por aí, é uma geração de pregadores que só pregam portas abertas, que só pregam, aleluia, que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa, que Deus vai dar uma casa num condomínio fechado, que Deus vai dar a empresa, que Deus, aleluia, vai fazer a sua vida prosperar. Mas quando é para pregar o pecado, quando é para chamar o povo a se arrepender, a se converter dos seus enganos, a se arrepender diante de Deus, ele se acovarda. Sabe o que Deus está me mandando dizer nessa noite? E você é o João Batista dessa geração. Ele te chamou de maneira diferenciada, ele te escolheu de uma forma diferenciada. Você nasceu debaixo de muita oração. Sabe por que você está aqui nessa noite? Deus está me mandando dizer: é porque sua mãe orou por você um dia, é porque o seu pai orou, é porque alguém um dia pediu a sua salvação, e Deus, aleluia, ele te encheu do Espírito Santo, ele te deu um banho com sangue precioso de Jesus Cristo, e ele te disse: eu te chamei como profeta na minha casa, então prega a minha palavra, prega a minha verdade. E sabe o que o Senhor me manda dizer? Aleluia, que se prepara, porque a mensagem que ele vai colocar na sua boca vai chegar diante dos pequenos, mas também vai chegar diante dos grandes. A palavra que ele vai colocar na sua boca, aleluia, Deus me manda nesta noite dizer: ele vai te usar para mexer com a estrutura da cidade onde você mora, do bairro onde você mora, da onde você, aleluia, estuda, trabalha. Ele te deu uma palavra e ele está te dizendo: eu te dei, prega a minha verdade no Evangelho, porque tu és o meu instrumento. A Bíblia diz que inicialmente vinham os fariseus, os saduceus, vinham os religiosos ouvir a mensagem de João. O texto depois vai nos dizer, nos demais evangelhos, que agora as multidões vêm até João para o ouvir pregar. Observe que o púlpito de João era o deserto. Todos nós gostamos de pregar uma igreja onde o aparelho de som é bom, onde existe um púlpito bonito como esse. Quem não quer pregar na igreja séria? Todo mundo quer pregar, irmãos. Mas a Bíblia diz que o púlpito de João era o deserto, e a Bíblia diz que as multidões vinham até ele. Porém, eu vejo que a mensagem de João chegou até o palácio, porque João, ele era conhecedor que Herodes, ele havia, aleluia, se casado com a mulher de seu irmão, por nome de Filipe. E João, sendo profeta de Deus, e João sendo um instrumento do Senhor, ele advertiu Herodes dizendo: Herodes, não te é permitido possuir a mulher do teu irmão. A Bíblia diz que a mulher de seu irmão, por nome Filipe, chamava-se Herodias. Ela era uma mulher, irmãos, que quando eu leio o texto sagrado, ela era uma mulher que era a rival principal de João. Ela se tornou a
inimiga principal de João, porque a mensagem que João pregava estava incomodando, aleluia, a sua vida. Sabe o que eu vejo, irmãos? O que incomoda o diabo não é uma pregação nos nossos púlpitos que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro. Sabe o que incomoda o diabo, meu irmão? Não é, aleluia, uma mensagem aqui no púlpito que Deus vai, aleluia, aplanar os seus caminhos, que você está perto de uma universidade. Não. Sabe qual é a mensagem que incomoda o inferno? Não é a mensagem que o pregador vem aqui na frente e diz: eu estou vendo um anjo de branco passeando no meio da congregação com a bandeja de ouro na mão e ele está distribuindo chaves. Não. Sabe qual é a mensagem que incomoda o inferno? É quando você prega contra o pecado. É quando você diz para o pecador: entre aqui fumando, mas saia daqui liberto. É quando você diz para o alcoólatra: venha, aleluia, embriagado, mas saia daqui sóbrio. É quando você prega aqui no púlpito: você que tem duas mulheres, seja fiel à sua esposa, saia deste caminho de adultério. Sabe o que incomoda o inferno? É quando o profeta de Deus confronta o pecado. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, o que alimenta, aleluia, o inferno é o pecado. Algum pregador disse certa feita que o pecado, aleluia, é a estrutura do inferno. Sabe o que João Calvino disse? Que o diabo é o advogado perspicaz. Na terra ele advoga o pecado, mas no céu ele denuncia o pecador. O diabo fica dizendo assim: isso mesmo, meu filho, fala mentira mesmo, faça engano mesmo, fala mal do teu irmão mesmo, levante uma calúnia mesmo. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu vou levantar aqui no Vila Real homem de Deus que vai chegar nas igrejas por aí e que vai meter a mão, vai colocar o dedão na cara de pastor que está em adultério em cima dos púlpitos e vai dizer: desce daí de cima. Deus está dizendo: eu vou levantar desta igreja do Vila Real homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vai pregar contra o pecado, contra a mentira, contra o adultério. Deus está dizendo: se afaste do pecado, porque o caminho do céu é mais estreito. Só quem está entendendo o que Deus nessa noite está falando, levante a sua mão, porque eu já sinto o óleo nesta noite, descendo aqui nessa noite, e aí uma louvor, toma o teu vaso espírito. Deus está dizendo: eu estou tomando alguém ali no meio do círculo de oração, eu estou tomando mais alguém ali no meio do jovem, eu estou tomando o obreiro lá na porta, aqui no púlpito. Deus está me mandando profetizar: se prepara, porque eu vou te usar nessa terra. Sabe o que incomoda o inferno? É quando você confronta. Porque se algum pregador, um escritor disse que o pecado é a estrutura do inferno, quando você prega contra o pecado, é como se você estivesse com uma marreta batendo na estrutura do inferno. Você está pregando e parece que o diabo fica levantado, porque se ele sabe que o pecado é a estrutura do inferno, ele está dizendo assim para os seus demônios: é melhor a gente fazer alguma coisa, porque eles estão batendo muito na estrutura aqui do inferno, eles estão pregando muito contra o pecado, contra a mentira, então isso vai desabar. E sabe o que ele faz, irmão? Ele tenta derrubar os profetas do Senhor, mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Está escrito, irmãos, presta atenção nessa noite, pastor Alex, está escrito que essa Herodias, quando ela ouviu que João estava anunciando a sua vergonha, estava batendo na sua ferida, no seu calo, que ela estava morando com o seu cunhado, a Bíblia diz que ela tentava de alguma forma matar João, mas a Bíblia diz que ela não podia tocar em João, porque João era alguém respeitado. Mas o texto diz para mim correr, irmãos, porque o tempo não nos espera, pastor, e Deus tem muita coisa para falar aqui. O texto nos diz aqui, no versículo de número 21, que chegando a ocasião favorável, o texto diz, em que Herodes estava aniversariando, e ele deu um banquete aos seus grandes, aos seus tribunos, príncipes da Galileia. O
texto diz: entrou a filha de Herodias, dançou diante do rei, o agradou. E a Bíblia diz que os que estavam com ele à mesa também se agradaram dela. Eu vejo que na Bíblia existiram muitos banquetes. Grandes banquetes existiram dentro da Bíblia. Porém, desses muitos banquetes, eu destaco 3 banquetes que foram os mais importantes. O primeiro grande banquete que a Bíblia registra está em Esther capítulo 1, onde a Bíblia diz que o rei Assuero reuniu 127 províncias, os seus presidentes, e diz a Bíblia que ele deu uma festa para os seus grandes durante um período de 6 meses, onde os seus grandes bebiam vinho nas taças de ouro, onde os seus grandes vinham a grandeza do seu reino. A segunda grande festa que eu vejo na Bíblia, pastor Alex, é o capítulo 5 de Daniel, onde diz a Bíblia que o rei Belsazar, ele reuniu 1000 dos seus grandes, e a Bíblia diz que ele pegou os vasos do templo que seu pai Nabucodonosor trouxera de Jerusalém, e ele começou a oferecer, zombando de Deus, vinho nas taças para os seus 1000 grandes. Este capítulo de número 6 é a terceira grande festa que eu vejo. E ela começou a bailar, a dançar, e isso agradou o rei, e eu acredito que ele já estava passado do vinho, já estava embriagado. E a Bíblia diz que ele disse para ela assim, Diácono Reginaldo: você me agradou, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Preste atenção aqui, irmãos. Aleluia. Até a metade do meu reino eu te darei. Quando o texto diz que ele ofereceu até a metade do reino significa muito ouro, metade do reino significa muita prata, metade do reino significa pedras preciosas, metade do reino significa cetro na mão, coroa na cabeça, trono ao lado do rei. Metade do reino significava que ela seria uma mulher, aleluia, que teria servas ao seu serviço. Metade do reino seria as pessoas passando diante dela e se curvando porque está passando a rainha, ou a princesa, aleluia, daquela nação. Metade do reino significa honra. Metade do reino significa status, significa glória, significa tapinha no ombro. Metade do reino significa anel na mão, significa poder. Metade do reino significa autoridade acima dos demais. Metade do reino significa que esta mulher seria a mais honrada da sua pátria. Mas prestarem atenção no que o Espírito do Senhor está falando. Ela, eu acredito que, induzida pelo diabo, foi até sua mãe, que odiava João, e perguntou: minha mãe, o que devo fazer? Qual é o pedido que eu tenho que fazer? O que eu devo pedir? E o texto diz: em uma ocasião favorável. Quando eu lia hoje pela tarde, o Espírito falou para mim: olha, foi na ocasião favorável. Foi em uma ocasião favorável, pastor, que ela pediu a cabeça de João. Dá-me aqui um prato. Ela poderia pedir, sabe o que? Muito ouro, muita prata, e ser a segunda maior no reino. Mas ela, por instrução de sua mãe, que era endemoniada e odiava o homem de Deus que pregava contra a sua ferida, que era o pecado, ela disse: eu quero a cabeça de João. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o pior erro dos filisteus foram vazar os olhos de Sansão. Preste atenção aqui, as crianças se assentem todas agora, por favor, porque o Espírito do Senhor está falando, irmãos. Nós precisamos ter reverência nessa noite, porque é uma mensagem dessa que Deus quer te dar a sua vitória. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o pior erro dos filisteus foi vazar os olhos de Sansão. Porque segundo os estrategistas de guerra, os militares, eles dizem que em uma guerra, o alvo principal em combate é a cabeça.
cientistas de guerra militares dizem que em um combate de guerra, o principal alvo a ser atingido de um inimigo é a sua cabeça. Quando vazaram os olhos de Sansão, o prenderam com 2 cadeias de bronze e o fizeram descer a Gaza, e o colocaram na prisão e o faziam moer como se fosse um jumento, e ele cego dos 2 olhos, com a cabeça raspada, porque perdera, aleluia, o voto que tinha com o seu Deus. O texto diz: mas voltou-se a crescer os cabelos da cabeça de Sansão, como antes havia, antes de ser raspado. Se eles tivessem arrancado a cabeça de Sansão, eles teriam sido vitoriosos, porque eles tiveram nas mãos a oportunidade de destruir o maior inimigo que eles tinham, que era o Sansão, mas eles preferiram arrancar os olhos. E eles erraram, porque se eles quisessem de fato, se eles quisessem verdadeiramente derrotar para sempre, aniquilar para sempre Sansão da história, eles teriam arrancado a cabeça. Mas porque a cabeça estava no lugar, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas que, aleluia, eles não arrancou a sua cabeça, eles vazaram os seus olhos. Ele raspou o seu cabelo, que na Bíblia representava ali o sinal da obediência de Sansão. E eles deixaram a cabeça no lugar. Sabe o que isso está representando? É a segunda oportunidade para mim e para a tua vida. Porque o texto diz que o cabelo dele voltou a crescer. E isso significava que Deus estava dando a Sansão uma segunda chance. E Deus está dizendo: eu vou dar segundas chances aqui nessa noite. Pessoas que não falavam em línguas vão voltar a falar hoje. Pessoas que não tinham força para orar em casa, eu vou despertar as madrugadas. Jovens que estavam lá no mundo, aleluia, distante da minha presença, eu vou trazer de volta e vai ser um céu na minha casa. Eles arrancaram os olhos de Sansão. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Davi, ele entendia muito bem sobre guerra. O texto diz que seu pai tinha 8 filhos. Ele era o menor da sua casa, que ficava cuidando das ovelhas de seu pai. O texto nos diz no capítulo de número 17 de 1 Samuel, que seus irmãos, no tempo em que os filisteus declararam guerra a Israel, eles foram para a guerra, seus 3 irmãos mais velhos, valentes de guerra. E a Bíblia diz que seu pai chama ele e diz: olha, vai ao campo, leve leite, leve alguns pães, leve queijos para os chefes de 1000, e veja como estão os seus irmãos. A Bíblia diz que seu filho Davi, ele colocou um responsável para cuidar do rebanho, e pela manhã ele foi ouvir a voz do seu pai. E a Bíblia diz que quando eles chegam, irmãos, está aquele alvoroço em Israel, porque um gigante, um homem filisteu da cidade de Gade, ficava gritando: será que tem algum guerreiro aí em Israel para guerrear comigo? Será que tem algum valente aí que desafie e vir até mim lutar contra mim? E a Bíblia diz que todos ficaram apavorados, temendo a este homem por nome de Golias. O texto nos diz, irmãos, que Davi imediatamente, quando ele fica sabendo que aquele homem já estava afrontando Israel durante 40 dias, e o que o rei havia oferecido a sua filha em mão de casamento, e que iria tirar os impostos da casa do pai do valente que guerreasse contra o filisteu, a Bíblia diz que Davi, ele chega e diz assim: quem é este circunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? Eu irei contra esse filisteu. A Bíblia nos diz
que alguém tenta o impedir, mas mesmo assim ele vai. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que quando, irmãos, Davi ele está de frente do gigante para combate, ele começou a dizer, porque Davi diz a Bíblia que ele estava somente com a sua funda, com as suas pedras no alforje e com o cajado na sua mão. E o filisteu dizia: tu vens a mim com um pedaço de pau, como vens a um cão? Eu pegarei você, te matarei e darei as bestas do campo. E a Bíblia diz que Davi responde a ele: olha, tu vens a mim com lança, com escudo e com espada, mas eu vou bater você em nome do Senhor dos Exércitos. O texto continua dizendo que quando eles estão de frente um para o outro para combate, Davi ele se foi na frente, ele se apressou ao combate. E ele, por ser muito bom de funda, porque o costume dos pastores da Palestina era de usar uma funda junto com o alforje de pedras. Era a arma do pastor. Quando uma ovelha assim saía do rebanho, o pastor pegava a pedra, colocava no seu estilingue, na sua funda, e acertava no lado direito da ovelha para que ela retornasse ao caminho. Então ele, sabendo da arte de pastorear, que ele não tinha espada porque ele ainda não era um guerreiro, ele não tinha escudo, também não tinha lança, mas ele tinha a sua arma diária, que eram as fundas e as pedras. A Bíblia diz que ele girou e jogou uma pedra que cravou a testa. Quando o gigante caiu, diz a Bíblia que ele foi em cima do gigante, ele arrancou a cabeça do filisteu. Davi sabia que o alvo era a cabeça, porque se ele deixasse Golias vivo, depois Golias iria melhorar daquele ferimento e ele voltaria a enfrentar a nação de Israel. Mas ele sabia: se eu arrancar a cabeça, eu vou apagar a história desse homem. Aleluia! Quando esta mulher no capítulo 6 pediu a cabeça, sabe o que ela estava dizendo? Eu vou apagar a história desse homem. Este João Batista, ele está pregando contra a minha ferida. O inferno estava furioso. A estrutura do inferno, que era alimentada pelo pecado, estava sendo, aleluia, todos os dias recebendo uma pancada. Então ela pediu a cabeça. Por quê? Na nossa cabeça estão os principais sentidos do corpo. Qual é os sentidos que está na nossa cabeça, irmão? Alguém sabe me responder? Primeiro é a audição. Segundo sentido que está na nossa cabeça é o nosso olfato. Terceiro é o nosso paladar. E quarto, qual é o quarto? A nossa visão. Quando ela pediu a cabeça, ela estava dizendo: eu quero ver se esse João Batista vai continuar pregando contra o meu pecado. Porque se ela dissesse: vai lá no cárcere e corta a língua dele e ele não vai pregar mais, isso seria ainda uma ameaça para ela. Porque arrancar a língua de João Batista não resolveria o problema. Todos iriam olhar João Batista no deserto e diria: lá está o pregador que prega contra o pecado do rei. Se ela pedisse: olha, vá e faça com que os olhos de João Batista sejam furados, não adiantaria, irmão, porque ele perderia a visão, mas ele teria ainda a boca e ele continuaria pregando: Herodes não tinha visto possuir a mulher do teu irmão. Mas ela pediu a cabeça. Quando ela pediu a cabeça, ela estava dizendo: eu vou pôr um fim na história desse João. Esse João é alguém que nasceu debaixo de oração. Os seus pais eram velhos, mas eles eram tementes a Deus. Sua mãe era estéril, mas Deus abriu a sua madre, como fez com Sara. Então eu vou arrancar a cabeça dele e ele nunca mais vai ser lembrado na história. Quando um dia eu morava em Bragança Paulista e eu vim de lá para a cidade de Várzea, para a igreja de Buturucaia, eu estava em uma tarde de domingo na casa da minha mãe lendo a palavra e o Senhor me disse esse texto. E o Senhor falou para mim que onde eu passasse e pregasse essa mensagem, Deus iria fazer coisas extraordinárias. E o Senhor me deu o texto e me disse: filho, pregue a minha palavra. E Deus me deu um tema, irmão, porque ela arrancou a cabeça de João. E sabe qual foi o tema que Deus me deu, pastor? Foi este tema: cortaram a minha cabeça, mas não apagaram a minha história. Será que você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado e dizer para ele:
cabeça dele num prato, ela estava dizendo: será o meu troféu essa cabeça de mão. Porque o inimigo meu no combate, o pecado contra a santidade, a verdade contra a mentira, a sinceridade contra a falsidade, o engano, a perversidade contra a pureza, ela estava dizendo: eu ranquei, eu fui mais forte, o mal venceu o bem. Mas eu vejo um dia na história o Espírito Santo vindo e ungindo, inspirando alguns evangelistas para escrever os evangelhos. Eu imagino eles assentados numa escrivaninha com uma pena, com tinta na mão, e naqueles momentos eles recordando como Jesus fez milagres, que Jesus multiplicou pães e peixes, que Jesus fez leprosos serem purificados, que Jesus, aleluia, restaurou a dignidade de prostituta, que Jesus disse para o morto: saia para fora, aleluia, que Jesus disse para um dos seus servos: ande por cima das águas. Sabe o que esses evangelistas estavam pensando? Eu tenho que escrever, eu tenho que fazer algum memorial para o meu Senhor. Mas eu imagino o Espírito Santo intervindo no meio do percurso e dizendo: escreva que um dia, em tal época, em tal ano, em tal hora, em tal minuto, em tal segundo, o meu servo Zacarias estava na minha casa oferecendo incenso no meu altar, e apareceu o meu anjo diante dele e disse: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel terá um filho e seu nome será João. Diga, aleluia, escreva, porque eu quero registrar, aleluia, que cortaram a cabeça do meu servo João, mas a história dele será pregada em todo mundo. Sabe o que eu vejo, irmão? Que o maior de todos os profetas da Bíblia, no Novo Testamento, Jesus disse: dos nascidos de mulher, maior é João Batista. Sabe o que Deus está dizendo? O diabo, ele conhece muito bem como derrubar os seus inimigos. Sabe o que eu quero dizer aqui? E o Senhor está me falando: o diabo, ele só bate para derrubar. O diabo, ele não vem contra mim, contra a tua vida, aleluia, ele vem para estraçalhar conosco. Ele, quando vem contra mim, contra você, é para nos destruir, para nos humilhar, fazer a gente ficar envergonhado, aleluia. E sabe o que ele quer fazer comigo, com você? Ele quer arrancar a nossa cabeça. Sabe por quê, irmão? Deus, ele nos deu uma história desde o primeiro dia que você entrou na igreja. Quem sabe drogado como o dia eu entrei, quem sabe, aleluia, alcoolizado, quem sabe com a família destruída, e você levantou a mão e disse: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Naquele momento o Espírito Santo te batizou, naquele momento você recebeu o dom, aleluia, e você tem causado muito mal ao inferno, porque o diabo sabe que você é um verdadeiro espanto para o seu reino, porque você ora e Jesus cura, porque você prega e Jesus, aleluia, liberta os endemoniados. Então o diabo sabe muito bem que se ele cortar, aleluia, nossa língua, nós ainda iremos continuar, ainda que seja com as mãos, nós iremos anunciar, nem que seja escrevendo, nós iremos dizer: Jesus é Senhor. Quem sabe o diabo, ele, aleluia, não quer arrancar, porque ele não arrancou, aleluia, os nossos olhos, porque ele sabe que se arrancar os nossos olhos, nós ainda teremos a boca para dizer que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele leva para o céu, e ele em breve vai voltar para buscar a igreja. Então ele sabe que se ele arrancar a cabeça, acabou a história, acabou, ninguém vai lembrar mais dele, ninguém vai lembrar mais dela. Mas sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, pode alguém hoje ter cortado a tua cabeça? Como assim, pregador? A cabeça, aleluia, que representa a sua família, que representa o seu casamento. Quem sabe cortou a tua cabeça, a sua saúde foi embora. Quem sabe, aleluia, você entrou aqui humilhado, aleluia, entrou aqui, aleluia, como o mais desprezível dos homens. Mas Deus está dizendo: eu escrevi uma história para você, meu filho, eu escrevi uma história para você, minha filha, eu escrevi uma história, e a sua história vai ser contada. Vamos ficar de pé, querido. Irmão Juliano, a sua história vai ser contada. Aleluia, irmão Carlos, a sua história vai ser contada. Irmão Josias, a sua história vai ser contada. Você vai ser lembrado aqui no Vila Real. A história do pastor Alex vai ser lembrada. Aleluia, sabe por quê? O diabo quer apagar, quer fazer a gente desaparecer da história. Mas sabe que Jesus quer fazer a gente? Ele quer nos levantar do monturo, ele quer nos colocar numa cadeira, aleluia, como príncipe, e ele quer dizer: eu sou o Senhor que escreva a
mais a Deus. Eu devolvo o microfone ao pastor. Eu passei 15 minutinhos do meu tempo, mas eu precisava concluir, pastor. Me perdoa. Mas eu precisava. Porque alguém precisava ouvir essa mensagem aqui hoje. Tem pessoas aqui que não estão brincando com o diabo. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que ao domingo vem para o culto e no sábado vai para as baladas. E você sabe que é com você que Deus está falando. Deus está dizendo que tem pessoas aqui que vêm para o culto à noite. Aleluia, mas está vendo coisas erradas na internet. Deus está dizendo nessa noite: vigia, meu filho. Então precisava ouvir a palavra nessa noite, que o diabo ele não brinca. E se você recebe essa palavra, irmãos, vamos dar uma